2. Gladiador 2. É um bom filme. É um filme bastante interessante. Daniel concorda. Embora não tenha sido tão bom quanto o primeiro, não é? O primeiro sempre era melhor. Mas foi fascinante durante o filme a forma que a cidade de Roma foi retratada. Pois apesar de supostamente ser uma cidade para o povo, com um senado, um governo, a trabalhar para o bem do povo, para os interesses do povo, a realidade é que era uma cidade cheia de corrupção, violência e injustiça. Então, enquanto aquela classe elite, não é? Os senadores, os ricos, os nobres, eles viviam em casas luxuosas, com jardins privados, átrios e frescos elaborados, tipo Quinta de Portela, São Jerónimo, tipo aquelas zonas, não é? Mais chique. As pessoas normais, os plebeus, pessoas normais, comuns, tinham vidas muito mais complicadas. Eles viviam em condições deploráveis, eram muitas vezes tratados com arrogância e desprezo por as pessoas ao seu redor, e eles tinham muitos poucos direitos. Mesmo quando eles foram para os jogos, os gladiadores, para assistir os jogos, uma coisa de graça para eles, para ver, ou seja, eles estavam conscientes do seu estatuto inferior àquela classe elite. E nós vemos isso no filme, porque ali na frente da arena, ou seja, estava a guarda pretoriana, ou seja, os soldados romanos, a olhar para a multidão. Não para os gladiadores a lutarem, mas para a multidão. Para tentar ver e a vigiá-los e ver se ia haver algum tipo de rebelião, algum tipo de oposição, algum tipo de tumulto. Porque se sim, o que é que eles fizeram? E acontece várias vezes no filme, spoiler. Eles tiram aquela flecha para atingir e atacar as pessoas normais, as pessoas comuns. Se há alguma ameaça. Mas talvez aquelas pessoas comuns fossem as pessoas mais favorecidas, afortunados. Porque pelo menos elas tinham alguma liberdade, não muito, mas alguma. Ao contrário dos escravos e gladiadores, cujos vidas eram completamente vistas como coisas dispensáveis. Ou seja, nas suas terras, eles tinham sido médicos, agricultores, filósofos, carpinteiros. Mas agora eles eram prisioneiros de guerra, consequência direta da sede sangrenta de Roma por território e poder. E à medida que o filme avançava, uma coisa tornava-se muito clara. Roma era uma cidade onde as conexões familiares e as ligações pessoais significavam tudo. E o talento, as capacidades, inteligência, moralidade não significavam nada. Uma cidade onde era preciso ter cunha para arranjar um bom emprego. Ou ter um título pomposo, excelentíssimo senhor, doutor, não sei o quê, para receber respeito das pessoas ao teu redor. Ou muito dinheiro para ser visto como alguém importante, alguém verdadeiramente livre. Porque era uma cidade onde quem tinha poder mandava e quem não tinha, não mandava, mas foi oprimida. Uma cidade onde a injustiça abundava e a desigualdade era evidente. Mas a questão é a seguinte: será que no século XXI nós somos muito melhores e muito mais avançados do que isso? De que olhar para a injustiça ao nosso mundo, a cunha, os ricos oprimir os pobres, desigualdade. Somos muito diferentes. Pensem naquele ditador tirânico que decide invadir outro país só porque pode. Pronto, enquanto ele está a viver nos seus muitos palácios, em conforto, segurança, há milhares e milhares de pessoas que estão a sofrer. Casas a ser destruídas, vidas a ser mortos. É assim que é a justiça. Ou então pensem naquele patrão que é um bully, que está constantemente a menosprezar os seus empregados, insultando-os, gozando com eles, aproveitando-se deles e obrigando-os a fazer tarefas degradantes o tempo todo. Quando alguém se queixa, o que acontece? O empregado é despedido e o patrão continua, com a sua empresa, com dinheiro,
prestes a recrutar mais uma pessoa para começar a oprimir. É assim que é a justiça. Ou pensem no funcionário corrupto que rouba do povo, escondido 75.800 euros deles nos caixas de vinho ou livros. Claro, isso não acontece hoje em dia. Mas mesmo quando as relações se tornem públicas, o que acontece? O que acontece com Calamba? Nada, pois ele tem poder, ele conhece as pessoas certas e pronto, ele vai conseguir dar um jeitinho e vai safar. É assim que é a justiça. Ou pensem naquela colega da escola que espalha mentiras maliciosas só para se divertir. Por muito que nós protestemos a nossa inocência, as pessoas continuam a ouvir o que a pessoa está a dizer. E a nossa reputação fica abalada. É assim que é a justiça. Ou considerem o marido controlador, que dia após dia humilha e abusa da sua mulher, magoando-a e causando-lhe dor. No entanto, raramente há provas suficientes para que as autoridades agirem, especialmente quando se trata de abuso emocional. E assim, o comportamento continua e o sofrimento continua. É assim que é a justiça. Amigos, estão a ver? Ou seja, é o mesmo padrão em todo o lado, não é? Aqueles que têm poder exploram os vulneráveis e abusam os fracos. E a dura realidade é que muitas vezes parece que eles escapam as consequências das suas ações. Talvez tu estejas aqui e tu saibas disso muito bem. Talvez tenhas sofrido muito ao longo dos anos, ao longo das semanas, ao longo dos últimos dias. Dor e injustiça. Talvez tenhas perdido a esperança de que um dia as coisas mudem. Se for esse o caso, hoje é um bom dia. Porque há muitas boas notícias para nós. Porque hoje nós vamos continuar a ver a história que nós começámos a ver na semana passada do nascimento de Jesus. Ou seja, um acontecimento histórico que aconteceu há 2000 anos. E como nós vamos ver, o nascimento de Jesus é uma boa notícia para aqueles que se sentem injustiçados, oprimidos, esquecidos, fracos, os Zé Ninguéms da sociedade. Porque o nascimento de Jesus muda tudo. Pois foi um momento de alegria, grande alegria, enquanto o próprio Deus veio cá viver entre nós. Grande alegria, enquanto o próprio Deus mostrou misericórdia para conosco. Grande alegria, enquanto o próprio Deus agiu para assegurar a justiça no mundo. Então vamos abrir as nossas Bíblias, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. E nós já oramos. A letra da última música, já oramos. Já pedimos ajuda de Deus, que nós possamos agradecer o nome do Senhor, conhecê-lo melhor através da sua palavra. Então vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 39. E eu vou ler. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos.
amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amigos, quando algo inesperado acontece na vida, ou seja, algo que é confuso, estranho, inacreditável, maravilhoso, o que é que normalmente nós fazemos? Normalmente queremos contar a alguém, falar com alguém sobre isso. E é isso que Maria fez, não é? Depois de ter sido informado pelo anjo Gabriel que não apenas a sua parente Isabel estava grávida, apesar de ser avançada em idade, mas que ela própria ia conceber e dar luz a um filho chamado Jesus, apesar de ser virgem. Então o que é que ela fez? Versículo 39. Naqueles dias, expondo-se a Maria, foi precisamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Claramente, Isabel era alguém que Maria admirava e respeitava. Mas o que se passa é o seguinte: apesar de tudo que o anjo tinha dito a Maria, apesar desta notícia confusa, estranha, inacreditável, maravilhosa, o que aconteceu a seguir foi completamente inesperado. Versículo 41. Ouvindo esta saudação de Maria, Isabel ficou feliz. Não. A criança lhe estremeceu no ventre. Isso não foi uma coincidência, não foi um momento aleatório, não foi simplesmente um momento de borboletas na barriga de Isabel, não. Enquanto Maria cumprimentava Isabel, o bebê de Isabel cumprimentava o bebê Jesus, como um grande salto de alegria. Porque tal como o anjo Gabriel prometeu em Lucas 1,15, o bebê de Isabel, João Batista, ele estava cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E já estava a cumprir o seu papel como o profeta do Senhor, enviado para preparar o caminho para a vinda do Senhor. E ele sabia, mesmo com 28 semanas na barriga, ele sabia que agora ele estava na presença do Senhor. Do Senhor dos Senhores, do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim, do grande Eu Sou. Ele sabia que ele estava na presença daquela quem todo o Antigo Testamento apontava, desde a promessa de que um descendente de Adão viria para esmagar a cabeça da serpente. Ele sabia que ele estava na presença daquela por quem o povo de Deus tinha esperado tantos anos. Então não é de admirar que ele deu um grande salto de alegria. Claro que sim. Era como se todos os anseios do Antigo Testamento alimentassem o seu salto de alegria naquele momento. E Isabel, ela sabia disso. Versículo 41. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ou seja, não apenas João, que está cheio de alegria, mas Isabel também. Porque ao ficar cheia do Espírito Santo, ela também percebe que Jesus não é um bebê qualquer, mas ele é o próprio Senhor vindo ao mundo. É por isso que ela trata Maria daquela forma extraordinária. Mãe do meu Senhor. Ou seja, fala com alguém muito mais nova, não é? Mãe do meu Senhor. Ela sabia que era verdade, porque ela estava cheia do Espírito Santo. Amigos, há muita coisa que nós podemos aprender com esta interação aqui, incluindo sobre o valor inerente e precioso da vida dentro do ventre materno, dentro da barriga. Porque tanto Maria, que nessa altura se ela estava grávida, não sei, umas semanas, como Isabel, que estava grávida 6 meses, elas tinham a noção clara que os bebês não se tornaram seres humanos já dentro, apenas ao nascer, mas sim quando eles estão dentro da barriga.
Porque eles são criados à imagem de Deus de uma forma misteriosa e maravilhosa que nós não conseguimos compreender. Isso é algo que nós temos que lembrar no mundo que cada vez mais rejeita esta verdade e considera a vida de uma criança, ainda por nascer, como algo sem direitos, cuja vida pode ser terminada à vontade. Eu sei que é um assunto sensível, eu sei que há circunstâncias complicadas e há situações muito difíceis. Mas enquanto igreja, nós temos de estar dispostos a falar sobre isto, a levantar a nossa voz para defender os direitos das pessoas mais vulneráveis na sociedade, das pessoas que não conseguem falar por si próprios. E temos que mostrar graça, compaixão, misericórdia, generosidade para com as pessoas que estão confusas, para com as pessoas que estão a tomar decisões ou que já tomaram decisões erradas. Temos que estar dispostos a amar, a cuidar e a falar a verdade. Mas o facto de que os bebés na barriga serem seres humanos reais é também algo que devia ser um grande conforto para nós. Especialmente se alguma vez tivermos sofrido um aborto espontâneo. Falando pessoalmente, quando nós perdemos o nosso terceiro bebê, terceiro filho, devido a um aborto espontâneo, ficamos de coração partido, completamente partido. E com razão. Porque o nosso filho não era simplesmente um aglomerado de células, um embrião biológico, uma não pessoa, uma coisa. Não, ele ou ela, não sabemos, porque morreu com 10 semanas, por aí, mas ele ou ela era um ser humano real. Nunca tivemos a oportunidade para o conhecer, cara a cara, mas Deus teve, porque Deus é o Criador de todos os seres humanos. E há boas razões bíblicas que nos dão confiança para acreditar de que Ele está agora com o Senhor, que é um enorme conforto para nós. É um enorme conforto para todos. Deus conhece, Deus importa. São seres humanos. Mas isso não é a única coisa que nós aprendemos aqui. Também, ao vermos como Isabel e João reagiram a Jesus, vemos também qual devia ser a nossa reação perante este mesmo Jesus. Maravilha, espanto, gratidão, alegria. Cantai que o Salvador chegou, acolhe a terra o Rei. Este é, de facto, o nosso primeiro ponto desta manhã. Salta da alegria na presença do Senhor. Salta da alegria na presença do Senhor. Mas então, amigos, Maria teve o testemunho do anjo, não é? Que lhe disse que ela ia dar à luz a Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus. Mas também ela teve o testemunho de Isabel e também do João, cheios do Espírito Santo. Então, como é que Maria responde? Ela responde com uma música, uma canção. Porque a próxima parte do texto que nós lemos é isso. É escrito de forma poética. É uma música, é uma canção que ela canta. Enquanto ela canta sobre a misericórdia e canta sobre a justiça. Então este é o segundo ponto para nós. O primeiro ponto, ou seja, salta da alegria na presença do Senhor. O segundo ponto, canta com alegria pela misericórdia do Senhor. Versículo 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Não são apenas palavras para Maria, não é? Ou seja, ela não apenas está a dizer a coisa certa, a coisa religiosa. Não. Ou seja, é a sua alma que engrandece ao Senhor. Ou seja, o seu próprio ser. Enquanto ela consegue vê-lo na sua grandeza, beleza e glória, majestade. E ela partilha a mesma alegria do João e de Isabel no seu espírito. E repara que ela chama Jesus o seu Salvador. Que é uma expressão curiosa, mas importante, não é? Porque nos diz desde o início que Maria sabia que ela própria precisava de um Salvador. Apesar de tudo o que a Igreja Católica Romana diz, a Bíblia não sabe nada sobre a chamada doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Um dogma relativamente recente,
que apenas surgiu em 1854, quando o Papa declarou que Maria era preservada e imune de toda mancha do pecado. Não é verdade. Não é verdade. Maria sabia muito bem que ela também era uma pecadora e ela precisava de ser salva. É por isso que ela fica tão contente, porque o seu Salvador chegou. É por isso que ela ficou tão cheia de louvores. Versículo 48. Porque Deus contemplou na humildade da sua serva. Amigos, eu lembro-me dos meus pais contarem há alguns anos sobre um casal que acabou de chegar na vizinhança, no bairro onde meus pais vivem. E pronto, meus pais, como sempre, eles tentaram de recebê-los bem, bem-vindo à nossa cidade e à nossa vizinhança, está tudo bem. E eles tentaram, pronto, de receber e mostrar amor. Mas este casal não tinha qualquer interesse a conhecer os meus pais. Eles não queriam ser amigos. Tudo bem, tudo bem. Até, numa conversa com outras pessoas, eles descobriram que meu pai tinha estudado em Oxford e que ele passou a vida toda a trabalhar como um atuário, que é uma profissão que é muito complicada de explicar, porque eu próprio não percebo bem, mas tem a ver com finanças. Eu sei que depois de estudar matemática, é preciso estudar mais 7 anos e passar mais 15 exames. Mais de que 90% das pessoas que tentam, chumbam. Então é preciso trabalhar muito, ser inteligente, para ficar com esta carreira. E quando este casal descobriu isso sobre o meu pai, eles mudaram a sua atitude. Eles queriam ser amigos, bons amigos, porque afinal, não é? Vocês devem ser bastante importantes. Oxford, matemática, esta profissão tão fixe, uau! É tão triste, não é? É tão triste ter uma opinião diferente por causa da carreira ou por causa da educação. É triste. Mas nós vivemos numa cidade onde o estatuto é quase tudo. A cidade do conhecimento, Coimbra, não é? E vemos isso em todo o lado. No hospital, onde os médicos olham com desdém para as enfermeiras. Nas escolas, onde os professores olham com desdém para os funcionários. Na universidade, onde os professores olham com desdém para os empregados de limpeza. Nas nossas vizinhanças, onde os ricos olham com desdém para os pobres. Mas a cena é que Maria sabia. Ela sabia que ela não era ninguém especial, ninguém que merecia muita atenção. Ela sabia que ela não era uma cientista famosa, uma celebridade de renome, uma política extraordinária, não. Ela nunca tinha escrito um livro, ela não tinha ganho nenhum prémio, ela não tinha alcançado nenhuma grandeza no mundo. No entanto, Deus não olhou para ela como desdém. É mais uma pessoa, pronto. Eu apenas vou falar como os líderes religiosos, as pessoas mais inteligentes, as pessoas que estudam aqui em Coimbra. Não. Ou seja, muito pelo contrário. Deus olhou para ela e Ele conseguiu ver ela como ela era. E Ele abençoou-a. Versículo 48. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me faz grandes coisas. Santo é o seu nome. Por que ela foi abençoada? Porque ela era uma boa pessoa? Porque ela era voluntária no banco alimentar da cidade? Porque ela dava dinheiro aos pobres? Porque ela era tão simpática, gentil, carinhosa, generosa? Não. Ela era abençoada porque, embora Deus fosse o poderoso e o santo, também Ele era o misericordioso. Que não olhou para as pessoas com aquela pena, não é? Coitado. Coitado. Não. Ele olhou para as pessoas com amor, com favor, com graça. Que era uma boa notícia para Maria e é uma muito boa notícia para nós. Porque todos nós, como Maria, precisamos de um Salvador. Porque todos nós, como Maria, pecamos contra o Senhor. Então significa que perante o Senhor, sozinhos, estamos condenados. Mas enquanto todas as outras religiões na face deste planeta nos dizem que para estar bem como o Senhor,
para ser reconciliados com os deuses, como divinidade ou divinidades, nós temos de fazer. Ou seja, Maria mostra-nos que a nossa única esperança é a graça e a misericórdia do Senhor. A graça e misericórdia que Ele oferece versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, mas é reconhecer como Ele é, enquanto Criador. E nós não somos. Para reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso e nós não somos. Que Ele é o Santo e nós não somos. E como tal, nós precisamos de nos voltar para Ele em humildade, em arrependimento e fé. Pode ser difícil porque significa uma mudança radical na nossa cosmovisão. Mas se o fizermos, à medida que experimentarmos a sua graça e misericórdia para conosco, à medida que nos alegrarmos no perdão e no amor que Ele derrama sobre nós, à medida que nós vivermos a nossa nova identidade como filhos de Deus, filhos muito amados, então descobriremos, tal como Maria, que os nossos corações estarão cheios de cânticos de alegria ao Senhor por causa da sua abundante misericórdia para conosco. E isso é a segunda coisa que temos de ver. Cante com alegria pela misericórdia do Senhor. Mas já finalmente, e de forma mais breve, vamos ver que Maria não apenas canta com alegria pela misericórdia do Senhor, mas também ela proclama com alegria a justiça do Senhor. Reparem nos contrastes que nós temos. Versículo 51. Agiu com o seu braço valerosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Imperou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amigos, William Temple, que era o arcebispo de Cantuário, no meu país, durante a Segunda Guerra Mundial, então bispo, ele avisou os missionários britânicos na Índia contra a inclusão destes versículos em leituras e pregações na igreja. Ou seja, eles não deviam ler ou falar sobre estes versículos na Índia. Um bispo dizer isso. Porquê? Porque a Índia tinha, e ainda tem, um sistema de castas rígido, em que o estatuto de uma pessoa é profundamente ligado com a sua família, com a sua casta. E Temple, ele estava preocupado com o facto de que toda esta conversa sobre exaltar os humildes e derrubar os poderosos pudesse representar uma ameaça à ordem social naquele país. Ele temia que pudesse incitar a agitação entre as pessoas marginalizadas e as pessoas que estavam a oprimir. Pronto. Ele tinha razão. E não tinha razão. Ele tinha razão. Que, de facto, estes versículos são um desafio a uma sociedade hierárquica que vê algumas pessoas como pessoas mais importantes do que outras. Sim, ele tinha razão. Mas ele estava completamente errado, obviamente, na sua tentativa de calar a igreja, de tirar esta parte da Bíblia, das nossas Bíblias, e colocar por um lado. Não. Porque embora esta verdade seja revolucionária, é uma verdade que nos leva ao coração do Evangelho. Porque sim, a Bíblia é clara que Deus vai exaltar os humildes, os pobres do espírito, não é? Aqueles que reconhecem a sua falência espiritual e a sua necessidade de Deus. Sim, a Bíblia afirma que Deus vai encher de bens os famintos. Ou seja, Ele vai saciar aqueles que têm fome e sede de justiça, não é? Mas não é só isso, porque Ele não só apenas levantar alguns, mas também Ele vai derrubar outros. Versículo 51. Agiu com o seu braço valerosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos.
Ou seja, não sei se vocês alguma vez tentaram de construir aqueles castelos das cartas. Não é? Com muitos cartas e construir aqueles castelos, não é? Fazer isso e várias numa linha, depois cartas em cima e depois mais. Então é como se alguém estivesse a fazer isso com a sua vida toda. A construir este castelo. Para que todo mundo possa ver quão incrível esta pessoa é. Olha para a minha criação. É incrível, não é? Eu gastei tanto tempo a fazer aquilo. É tão lindo, é tão grande. Mostra a minha grandeza. Até uma criança anda perto e o que acontece? A criança toca, sem querer, uma parte e tudo cai. Tudo cai. Ou seja, é isso que Deus faz com as pessoas orgulhosas. Derribou do seu trono os poderosos. Pensem em Faraó, ou Nebuchadnezzar, Belsazar, ou Saul, Acabe, Herodes, Abimeleque, Amã. Todos eles achavam que eles eram mesmo importantes e poderosos e ninguém ia conseguir os derrubar. Mas Deus derruba os poderosos dos seus tronos. Ele dispersa os orgulhosos e despede os ricos vazios. Não é uma ameaça vã. É tão certa como o sol. Ou seja, é por isso que Maria pode proclamar esta verdade como se ela já o tivesse sido feito de forma definitiva. Porque Deus deu a sua palavra. É isso que vai acontecer. Nós vivemos num mundo onde vai haver justiça. Graças a Deus por isso, vai haver justiça. Porque Deus cumpra as suas promessas. Mas também isso é um aviso sério para nós. Se nós somos orgulhosos e demasiado focados em nós próprios, nas nossas conquistas, nos nossos sucessos, na nossa inteligência, na nossa importância. Se somos tão orgulhosos que nós sentamos nos nossos mini-tronos, olharem para as pessoas debaixo de nós, julgá-los, desprezá-los, ignorá-los. Deus vai nos julgar. Deus vai julgar o mundo com justiça. Voltando a Gladiador 2, é precisamente isso que acontece. Não vou dar spoiler, não se preocupem, mas toda a história se foca, em particular, numa pessoa. Numa pessoa que foi escravizado, depois a sua terra ter sido conquistado, e ele é obrigado a lutar como gladiador. É parecido com o primeiro filme. Mas à medida que o filme avança, torna-se claro que em breve chegará o dia de acerto dos contos para a arrogante elite governante. Ou seja, chegará o dia de justiça. Porque alguém especial tinha chegado. Um herói, um salvador, um rei. Nós agora estamos em dezembro, finalmente, que significa que podemos ouvir músicas de Natal, finalmente. Estou muito contente com isso. Mas agora nós também podemos meditar mais sobre a maravilha desta história. É recordar-nos a vinda de Jesus ao mundo. E nós temos de responder de forma certa. Que nós possamos saltar da alegria na presença do Senhor. Porque Jesus veio. O nosso Salvador veio para nós. Que nós possamos cantar com alegria pela misericórdia do Senhor para conosco. Agora que Jesus, o nosso Salvador, está cá. Que nós possamos proclamar com alegria a justiça do Senhor. Agora que Jesus, o Rei prometido, o Juiz do Universo, chegou. Aquele que veio para restaurar o mundo, para renovar o mundo, para fazer todas as coisas certas. Aquele que veio e morreu e ressuscitou. Para que nós possamos ter a certeza que estamos num mundo justo. E um dia vamos ver isso. Quando estamos com Ele cara a cara. Vamos orar. Senhor, ao ler este texto, nós sabemos que há más notícias para os orgulhosos e arrogantes, mas boas notícias para as pessoas pobres de espírito, para as pessoas que choram, para os mansos, para os que têm fome e sede de justiça, para os limpos de coração, para os pacificadores. Senhor, obrigado. Obrigado pela maneira que João, aquele bebê na barriga com 28 semanas, ele deu um grande salto de alegria ao estar na presença de Jesus.
Obrigado, Senhor, pela reação de Isabel, cheio do Espírito Santo e cheio de alegria, porque o seu Senhor chegou. E a resposta de Maria, a cantar louvores, gratidão ao teu nome, porque o seu Salvador chegou. Senhor, nós sabemos, ao olhar à nossa volta, sabemos que o mundo não é justo. Há tanta injustiça à nossa volta. E aqui em Coimbra, há tanta injustiça. Em casa, nas nossas comunidades, no trabalho. Mas, Senhor, nós sabemos que vai haver um dia de justiça, porque Jesus veio. Que esta verdade possa nos confortar. Que nós possamos regozijar nesta verdade. Celebrar esta verdade, este Natal. Obrigado, Senhor, que Tu vais e continuas a fazer todas as coisas certas e que nós possamos confiar em Ti por isso. Então, Senhor, damos graças a Ti e louvamos o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.